Hoje, a gente vai decodificar um comportamento bem silencioso, mas que define mentes que são, digamos, raras. É aquela recusa quase que instintiva às apostas online e a todo esse chamado de dinheiro fácil. Mas olha, isso não é medo, é um escudo mental pra lá de poderoso. Essa cena é super comum no trabalho, no grupo de amigos. Sempre tem alguém que mostra a tela do celular e fala que transformou R$ 10 em 1.000. Aí vem aquela pressão social para entrar na onda que é enorme. Mas, para algumas pessoas, em vez de surgir a tentação, o que bate é uma versão quase física. E quem sente isso muitas vezes acaba sendo chamado de conservador, de medroso, mas a neurociência mostra exatamente o contrário. Essa recusa, na verdade, é um baita sinal de um sistema de funções executivas altamente eficiente no cérebro. É um verdadeiro escudo contra a manipulação da dopamina. Certo? Mas para entender como esse escudo funciona, a gente precisa, primeiro, mergulhar na forma como o cérebro processa o prazer e a recompensa. A ciência mostra que o potencial de vício está muito ligado à velocidade e ao esforço. De um lado, as apostas oferecem picos de dopamina instantâneos altíssimos sem exigir nada em troca. Do outro lado, tem a recompensa que é conquistada, que vem do esforço real, e essa gera uma satisfação profunda, que dura. É algo que um pensamento mais analítico tende a valorizar muito mais. E aqui está o ponto crucial. Essa desconfiança não é pessimismo, não. É o domínio da gratificação adiada. É o cérebro entendendo que o verdadeiro desenvolvimento vem de superar desafios e não de apertar um botão colorido que fica piscando na tela. Agora, vamos para a segunda camada. A capacidade de enxergar além da ilusão e de reconhecer os padrões de manipulação por trás de tudo isso. Esse é o mecanismo central dos jogos de azar. Como a recompensa é totalmente imprevisível, o cérebro nunca sabe quando vai ganhar. Isso não gera diversão, gera uma expectativa constante, ansiosa, e essa é a base da compulsão. E olha, esse ciclo é incrivelmente eficaz. A imprevisibilidade alimenta a expectativa, que por sua vez leva àquela compulsão cega de continuar tentando, sempre na esperança de que a próxima tentativa vai ser a vitoriosa. É uma armadilha perfeita. Mas o que é realmente interessante aqui é que algumas pessoas parecem ter uma espécie de metaconsciência. Elas conseguem dar um passo para trás e, em vez de ver um jogo, elas veem um sistema. Percebem que aquilo não é entretenimento, mas sim uma máquina de manipulação, controlada por algoritmos e projetada para extrair dinheiro. Certo, mas como é que o cérebro consegue aplicar esse freio? Isso nos leva direto para a nossa terceira sessão. A resposta está no nosso hardware biológico. O córtex pré-frontal é como se fosse o CEO do cérebro. É a área responsável pelo planejamento, pelas decisões lógicas e, o mais importante, pelo controle dos impulsos. Ele é o nosso freio racional contra os desejos imediatos. Quando a promessa de dinheiro fácil aparece, a reação da maioria das pessoas é emocional, é imediata, mas quem tem essa versão usa a chamada inibição cognitiva. É a capacidade de parar, analisar e escolher uma resposta lógica, em vez de ser dominado pela ganância do momento. E o mais incrível é que tudo isso acontece num instante. O córtex pré-frontal entra em ação, avalia o custo-benefício a longo prazo e manda um sinal claro. O risco de entrar nesse ciclo ilusório simplesmente não vale a pena. E, finalmente, a peça que faltava nesse quebra-cabeça está na forma como a pessoa enxerga a própria vida e o controle que tem sobre ela. Essa comparação aqui ilustra a diferença fundamental de uma forma brilhante. O apostador opera numa ilusão de controle, acreditando que pode vencer o algoritmo e que o futuro depende da sorte. Já a mentalidade analítica acredita que o futuro é construído através de escolhas e esforço. Para essa mentalidade, a ideia de entregar o próprio destino e o dinheiro suado nas mãos de uma plataforma bilionária é simplesmente ilógica. O sucesso não é um bilhete de loteria. É um projeto que precisa ser construído. E essa é a verdade mais profunda que essa linha de raciocínio já compreendeu e aceitou. A vitória não está em uma aposta de sorte, mas na decisão consciente de ficar de fora de um jogo que já é manipulado. Portanto, essa repulsa não deve ser vista como fraqueza de forma alguma. É a lógica, o autocontrole e a clareza agindo como um escudo invisível. E isso é uma prova de muita força em um mundo que vive vendendo ilusões fáceis.